Oi, gente, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Hoje vou fazer mais um comentário e este comentário tem o mesmo nome do comentário anterior, do vídeo que eu postei anteriormente, esse último vídeo agora. E eu falei sobre detalhes, então eu quero intitular esse vídeo aqui como detalhe 2. Tá? E no outro, eu falei muito de atentar para as questões mínimas da vida e pontuei algumas questões de Jesus Cristo. Aquilo que ele fez, mandou que tirasse a pedra. Pedro, mandou que Pedro jogasse a rede à direita. O jumentinho, ele mandou que pegasse o jumentinho, que nunca foi montado. E a menina que ele curou, ressuscitou e mandou que todos saíssem do ambiente. Isso é um ambiente onde só ficou ele, a mãe, o pai e os discípulos. Então isso aí foi só para lembrança de vocês. E hoje eu vou tentar dar continuidade àquilo que eu comecei, né? Na verdade, eu acabei, mas me deu desejo no coração de fazer uma segunda parte, visto que isso daí não daria só uma segunda parte, daria uma terceira, uma quarta, uma quinta, e se formos falando, vamos ficar falando toda a vida. Então, o diretor de um filme, quando ele está montando os cenários do filme, ele atenta para os mínimos detalhes das cenas, que até quando nós vamos assistir esse filme já pronto, esses detalhes passam batido. A gente não percebe na tela da televisão ou na tela do cinema, né? A maneira como você vai assistir o filme, você não atenta, nós não atentamos tanto para esses detalhes que o diretor, na hora de fazer a gravação, ele busca as coisas mais minuciosas. Às vezes, ele é tão criterioso que ele, até no jeito de falar, as ações do personagem, né, do ator que está fazendo este filme, ela é toda monitorada pelo diretor. E quando não está bom, ele manda voltar. A posição que a câmera fica, o áudio, a maneira, a expressão facial, a maneira como se comporta o personagem, se estiver fora do script escrito e que ele está dirigindo, ele não deixa passar em hipótese alguma. E ele nem permite que o ator que está vivendo aquele personagem crie a sua maneira de agir. Isso eu digo, alguns diretores são desse jeito, ele é criterioso na maneira dos detalhes. Uma coisa simples, às vezes, é a expressão facial, né? Se ele pede uma expressão facial do ator e o ator não cumpre com aquilo que ele falou, ele manda voltar outra vez. E isso é em tudo, até na expressão do rosto. Se o ator não estiver fazendo de acordo com o que ele imagina que fica melhor, certamente ele manda voltar e ali se perde tempo para poder fazer aquele filme ali, que às vezes nós nem prestamos muita atenção. Mas na verdade, um bom filme, ele tem um conjunto de detalhes, tá? Que atrai, que chama a atenção da gente, né? Isso aí eu estou falando
de todos os filmes. Eu quero dizer para você que quando eu era diretor de peça teatral na igreja, eu fiz muitas peças teatrais e as pessoas que viviam os papéis, os personagens, eles ficavam até um pouco chateados comigo certas horas, porque eu era muito criterioso na cena, nas cenas, tanto nas cenas como no cenário. Eu tenho quase certeza de que alguém que está do outro lado da tela, você que está me assistindo, algum de vocês já foram dirigidos por mim em uma peça teatral e sabe que o que eu estou falando é real, né? Eu sempre fui muito detalhista, minucioso nas coisas que eu fazia e sempre os conteúdos das peças teatrais que eu fazia exigia muito detalhe, tanto do cenário como das pessoas, né? Do personagem, né? Como da expressão que ele ia fazer. Então eu era muito detalhista nisso tudo aí. E o final, o desfecho, é um desfecho bonito para quem é detalhista e presta atenção naquilo que está sendo visto, né? Na peça teatral que está sendo visto. Assim também como o filme também. Quando você tem uma boa percepção, que você percebe bem as coisas que estão acontecendo, tudo que tem na tela do cinema ou da televisão te beneficia muito, tá? Você viaja, tá? Essa é a intenção de quem está fazendo o filme. Na vida comum, a gente deve ser assim, como o diretor. Mas existem casos que sempre os detalhes ficam para o fim, porque às vezes os detalhes é bem minucioso. Mas existem situações que quando você começa alguma coisa, o detalhe já é recorrente, o detalhe já começa já desde o início. Não tem como deixar aquele detalhe para o fim. Você precisa já começar e se exigir o detalhe, dali você já vai começar pelo detalhe, porque é nesse simples detalhe que as coisas vão se tornar belas e diferentes. Assim é o escultor. Teve alguém que falou sobre o escultor no último comentário que eu fiz aqui no meu canal. Alguém falou sobre a obra que um artista faz. A beleza está naquela mínima coisa que ele faz, que é o detalhe. Aquele detalhe ali é que dá o total brilho ao quadro ou à escultura. Mas se você é uma pessoa esquecida, porque eu também sou esquecido, esqueço muito das coisas a certas horas, é bom você começar memorizando. Se você vai fazer algo na sua vida, seja na construção, seja no desenho, seja no trabalho, tudo que você for fazer. Se você tem dificuldade, você já começa em casa, antes de ir para o trabalho, antes de ir para o teu ambiente, onde você vai executar esse tipo de trabalho que vai exigir detalhes na sua vida, vai depender de você, você já começa memorizando tudo aquilo ali, sabe? Para no momento preciso você usar aquele detalhe. Você nota comigo que tem coisas que depois que você termina ela, eu, por exemplo, já fui pedreiro e eu sei que existem coisas que no fim é o detalhe, mas sem aquele detalhe não vai ter beleza naquilo que foi feito. Você vê que
se você compra uma TV, uma geladeira, qualquer uma coisa que você de repente compra, aquilo ali tem um acabamento, aquilo ali tem detalhes. É claro que existem coisas que não exigem detalhes na vida, mas a maioria das coisas na vida exige detalhe e nós precisamos de atentar para esses detalhes, porque a excelência vem através do detalhe, até a nível corporal. Se você é alguém que malha, se você é alguém que faz um preparo físico, gosta disso daí, você atenta para os detalhes daquilo que o seu professor, seu instrutor de academia está te passando, e em casa você dá continuidade àquilo que você fez por um período dentro da academia. Você vai, a academia é o princípio, mas em casa também tem a continuidade daquilo que você começou a fazer. Então, são detalhes que ele passa tanto na questão da comida, como na questão da performance sua de um modo geral. Você vai ter que seguir uma linha, dia e noite. Nós lutamos com a gente mesmo, porque nós fizemos algo durante o dia e nós achamos que tudo aquilo que nós fizemos ficou bom, quando na realidade faltou detalhes. E é quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, que a gente deita em nossa cama, é que a gente vai memorizar, que a gente vai pensar naquele detalhe. Você quer saber de uma coisa? Quando eu trabalhei muito de pedreiro, que eu quebrava a cabeça durante o dia acerca de uma situação, e eu sabia que no outro dia tinha uma situação pior para eu fazer, quando eu deitava em minha cama, já vinha um pensamento na minha cabeça, tá? Do que eu deveria fazer para poder fazer aquele serviço mais rápido. Eram detalhes que eu ia ter que executar no outro dia, mas eu estava memorizando esse detalhe um dia antes, para poder, no outro dia, eu não quebrar a cabeça como eu quebrei a cabeça no dia anterior. E são tantas coisas que, se você soubesse que aquele detalhe que você esqueceu, você poderia ter usado, às vezes você terminou um trabalho e não tem mais como colocar o detalhe. Aí você meio que se arrepende. Você pensa assim, eu vou fazer outra vez, porque eu preciso de colocar esse detalhe no trabalho. E nosso espírito é da mesma forma. Nosso espírito quer que sejamos detalhistas. Por isso que há uma cobrança interna em nós mesmos. Quando nós falhamos em algo, há uma cobrança. E nós precisamos de consertar quando algo não está correto. O detalhe do nosso espírito, da nossa alma, serve para alguém. Nós trabalhamos em nosso coração com tanto carinho acerca de situações na vida, quando vamos cuidar de alguém, quando vamos aconselhar alguém, que isso aí é um detalhe que é importante, que todo ser humano deve ter em sua vida. Principalmente a questão amor, paz. Quando você tem isso daí para passar para alguém, é um detalhe, mas é algo muito gigantesco. É algo que vai causar um impacto muito grande quando você tem isso aí na sua alma como detalhe, que é a paz. Dentro dessa questão espiritual, eu me lembrei de algo da Bíblia
que foi o caso de Esaú e Jacó. Jacó foi avisado pela sua mãe Rebeca que o seu pai Isaque ia dar a bênção da primogenitura para Esaú. Jacó foi orientado a correr atrás, preparar o prato de lentilha para levar e ser abençoado pelo pai. Mas teve muitas outras coisas que a mãe deu orientação a ele para ele se passar por Esaú. Chegou lá na hora, ele foi abençoado com a bênção. O detalhe disso daí não está no prato de lentilha. O detalhe está na bênção. Eu posso dizer que esta bênção que Jacó ia receber era uma bênção de convênio. Essa bênção, ela veio de Abraão, que veio para Isaque, tá? E que Jacó ia dar continuidade. Só que essa bênção não era uma bênção tipo assim, que ele conseguiu e acabou. Não. Ele ganhou a bênção do pai para poder ele continuar lutando para receber as bênçãos. Porque depois que Jacó recebeu a bênção, Jacó teve que correr atrás de muitas situações para poder fazer valer essa bênção conveniada que veio de Abraão, que passou para Isaque e que agora passa para Jacó. Mas Jacó teve que lutar de tempo em tempo. Jacó recebia bênçãos. Era uma bênção atrás da outra. Ele teve muita, eu não vou contar todas as bênçãos, mas teve uma que ele teve que lutar com o anjo. E ele pediu, olha, só te deixo sair daqui depois que você me deixar a bênção. E ele conseguiu, ele lutou com o anjo. E ele conseguiu a bênção. Mas não foi isso, foi uma, tá? A bênção conveniada foi a bênção que o seu pai, Isaque, tinha te dado. Mas daí para frente ele ia ralar, ele ia correr atrás para conquistar novas bênçãos. E eram bênçãos atrás de outras. Eram detalhes? Era. Como eu falei com vocês antes, a bênção é que era o detalhe. Era um detalhe simples? Era um detalhe simples, que exigiu algo de Jacó. Mas não foi naquele detalhe simples que parou a bênção. Jacó teve que dar continuidade. Ele teve que correr atrás. Ele não foi abençoado e acabou. Não. Se vocês leem o texto da Bíblia que fala sobre a questão de Jacó, todinha, vocês vão ver como Jacó correu atrás. Ele ralou. Não foi fácil, não foi mole. Ah, mas ele já foi abençoado. Eu quero dizer para vocês que ele lutou para ter a primeira bênção, que era a bênção conveniada, a bênção que recebia por herança dos seus pais. Mas ele não ia parar dali. E não era o prato de lentilha ou a caça que ele buscou, que a mãe dele preparou, que ele levasse para o pai dele. Não era isso que era o detalhe da situação. O detalhe era a bênção. Mas a bênção, como detalhe, ela esconde coisas. Ela tem muita coisa por trás. E essa coisa, o caso de Jacó teve que trabalhar muito para ser bênção. Olha só, a bênção que Jacó foi, a bênção que foi dada a Jacó teve que trabalhar muito para ser bênção, para ser
exemplo para você e para mim. Não foi fácil. A saga de Jacó foi uma saga difícil. Hoje nós vemos uma igreja muito diferente. Enquanto nós vemos o caso de Jacó, a luta de Jacó, toda a questão do bem comum de Jacó, de Abraão, de Isaac, era para a questão divina, é para abençoar, era tudo para glorificar o nome de Deus. Hoje em dia, a igreja tem chamado. E qual seria então o chamado da igreja de hoje? Seria essa questão dessa corrida desenfreada atrás de campanhas, votos, propósito, ofertas para bens materiais, causas na justiça, conseguir bons rendimentos financeiros, encher de propriedades, carros, bens, empresas. Eu nunca vi na Bíblia nenhuma citação, nunca vi nenhum discípulo, apóstolo, fazendo campanha para conquistar ou receber nada. É um detalhe? É um detalhe. Mas não acontecia isso daí. Nunca vi também apóstolos fazerem votos para ganhar nada. Pelo contrário, eles pegavam tudo o que tinha e levavam aos pés dos apóstolos para que ninguém padecesse falta de nada. Em Atos 5:1 fala muito sobre isso. Era o contrário. Morria quem entregasse a sua vida a Jesus e brincasse com essa realidade espiritual, não se desfazendo de tudo que possuía. Atos 5:1. Confira lá depois. Então a palavra de Deus, desde lá do passado, o teor de todos os detalhes, a gente imaginava ser uma situação, porém a configuração do detalhe era outra situação, como eu falei, o caso de Esaú e Jacó. O detalhe não estava no prato de lentilha, na caça que foi levada, e sim a sopa, que foi levada. Nada disso. E sim a bênção. Mas a bênção não parou por ali. E nós vemos aí que os discípulos deu continuidade cá na frente ao que lá atrás tinha sido instituído pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Eu tive que tocar num assunto espiritual para poder falar de detalhes. Porque minimamente os discípulos deu continuidade ao que Jesus veio fazer na terra. E nós temos que atentar para os detalhes para a gente conseguir ganhar este mundo. É os detalhes da nossa vida. É os detalhes do nosso coração. É os detalhes da nossa vida espiritual com Deus. É a maneira como estamos procedendo. Somos nós que ofereceremos o detalhe para a mudança do mundo. E se a gente continuar vivendo só para bens materiais, coisas essas que vão ficar aqui, é o alimento e o tipo de detalhe que nós vamos estar dando para o mundo. Saiba vocês que Jesus, ele é detalhista para abençoar, mas o diabo, ele é detalhista para amaldiçoar e destruir. Quando os espias foram na terra mandada por Josué, eles procuraram ver os mínimos detalhes.
Mas quando também Isaías profetizou acerca da morte de Jesus, Isaías viu detalhes para que a morte de Jesus fosse por uma cruz, e através daquela cruz, que para a gente hoje é um detalhe, mas tem todo o significado no mundo cristão, a cruz vazia, ela serviu de remissão dos nossos pecados. É um detalhe, mas a cruz, ela é vida para nós e vida eterna. Não imaginei que a proporção desse comentário fosse para este lado que eu cheguei, mas se o Espírito tocou em meu coração, é assim que eu estou querendo encerrar o meu comentário. Essa igreja chamada de agora, ela precisa de mudar. Ela não tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. E eu sou o detalhe dessa igreja. Eu tenho que procurar, através da minha vida, mudar, para que o mundo veja. Quando vocês olham para mim, eu estou aqui nesse canal, eu não sou pastor de igreja nenhuma. Eu tenho compromisso com Deus. Lógico, eu sirvo a Deus em uma igreja, mas eu tenho que ter raiz em Cristo. Você precisa ter raiz em Cristo, para você não se conformar com o que tem acontecido nesse tempo que nós estamos atravessando, onde as pessoas estão muito gananciosas, estão muito preocupadas na bênção, no detalhe da bênção material. Eu serei abençoado com um carro, eu serei abençoado com isso, e eu vou fazer voto para isso, eu vou fazer voto para aquilo, e o que eu faço não é por Rei dos Reis, por Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Se eu quiser, o Senhor faz ó. E tudo está nas minhas mãos. Bens materiais, isso são coisas fáceis para o nosso Deus. Eu não preciso de estar me dobrando ou prestando gratidão a Deus por questões materiais, fazendo votos, empreendimentos. Não sou contra. Mas quando você coloca o seu coração, se você é pastor, se você é líder, você coloca o seu coração nisso daí, você está à margem do que a Bíblia está pregando. Até eu cito para alguns líderes para ler bastante o livro de Atos dos Apóstolos. Porque lendo o Atos dos Apóstolos, não procura ver aquela parte do dinheiro, não. Não procura ver aquela parte financeira, não. Procura ver. Já ouvi barbaridade. Já ouvi dizer que o crente ele não pode ser pobre. O crente ele tem que ser rico porque ele é filho de Deus. Então aí eu estou agindo de uma forma irregular. Quando eu falo uma coisa dessas, eu estou agindo de uma maneira irregular. E eu tenho que policiar a minha língua como servo de Deus. Eu que estou aqui diante do canal, tem coisas que eu não posso falar. Eu tenho que colocar um freio em minha língua. E no meu proceder também, na minha maneira de agir, na minha maneira de ser, porque é através da minha maneira de ser que eu vou servir de detalhe para este mundo. Agora digo para você o que eu falei no outro comentário. Jesus não é um detalhe na sua vida. Você sim é um detalhe que Jesus quer fazer diferença neste mundo. Que Deus nos abençoe.